Olá, Campo Grande, Mato Grosso do Sul e os 78 municípios do estado. Seja bem-vindo ao programa Você Precisa Saber, com oferecimento do Instituto MTC de Ozonoterapia e Acupuntura Clínica para Dor. Hoje o programa é oferecido para você, público de Campo Grande, a população de Campo Grande. Ele veio de uma família tradicional de políticos, principalmente na época do avô dele, Nelson Trade. E derivado também dos tios dele, Nelsinho Trade e Marcelo Trade. E hoje o entrevistado é o nosso queridíssimo Otávio Augusto Trade Martins. Otávio, seja bem-vindo, obrigado pelo convite. E antes de começarmos, então, Otávio, por que seguir essa carreira? Bom, primeiro eu quero agradecer ao Dr. Samir pelo convite. Para vocês que não sabem, nós nos conhecemos assim mais próximo, né, lá na aula de inglês. Nós estamos fazendo inglês no sábado das 10 a meio-dia lá no CNA. Perfeito. E ele falou, olha, tem um programa lá, Você Precisa Saber, e eu gostaria que você estivesse lá conosco para a gente bater um papo lá, conversar um pouco sobre política, né, falar um pouco também sobre a minha trajetória, e agradeço o convite, me sinto muito à vontade aqui, parabenizo não só ao Dr. Samir, mas toda a equipe que acompanha esse trabalho maravilhoso, que mostra para Campo Grande um pouco da trajetória daqueles, né, que hoje tendem, né, a ter, através da política ou de outros campos, algum benefício para a sociedade campograndense. A minha história com a política, ela veio lá de trás, né, quando eu ainda era criança. Eu lembro que eu, com 5, 6, 10 anos, eu acompanhava minha mãe, meu pai, nos comícios do meu avô. Perfeito. E naquela época, vocês podem lembrar e confirmar, era uma maneira diferente de fazer política de hoje, né? Nós tínhamos festas, né, shows, né, comícios, e aquilo foi, com o tempo, trazendo, como de costume dentro da nossa família, um olhar atento às questões políticas. E crescendo com aquilo do meu lado, com o meu avô entre vitórias, né, e derrotas também, mas o meu avô teve uma trajetória política mais de vitória, né, e ali nós fomos nos preparando com o tempo. Vieram os meus tios, que eu tive a oportunidade, doutor, de participar um pouco mais assim ativo das campanhas dele, tanto do Nelsinho quanto dos outros, né? Do Marquinhos e do Fábio, e tive a minha primeira oportunidade em 2012, quando o Nelsinho me chamou, né, na casa dele e falou, olha, Otávio, eu estou tendo uma visão de que a juventude, né, isso lá em 2012, ela vai deixar de ser coadjuvante no âmbito político e vai passar a ser, olha a mentalidade lá atrás, né, do Nelsinho, e vai passar a ser principal. O jovem, além de ajudar nas eleições, ele também vai ter, daqui para frente, a possibilidade de ser votado e de ser eleito. E aquela análise dele, hoje ela se confirma, né, doutor? Porque a gente tem visto cada vez mais na política jovens. Perfeito. E nós estamos precisando disso, né? Na Câmara de Vereadores, nós temos muitos vereadores jovens. Eu estou fazendo 40 anos esse ano, mas lá em 2012, quando eu iniciei, eu tinha 25, né, 26, de 25 para 26 anos. Então, você tem visto lá
Câmara dos Deputados, vereadores jovens, de representatividades importantes das redes sociais. E eu tenho visto que isso tem sido benéfico para a política, porque você traz novas ideias, você traz uma maneira diferente de pensar a política, mas também de agir a política. Perfeito. E desde 2012, né, já disputei 5 eleições, sendo 4 delas de vereador, com êxito em todas elas, e disputei uma para deputado estadual em 2022. Fiquei na suplência com uma das maiores votações em Campo Grande, né, porque a nossa densidade eleitoral, a minha, da minha equipe, que inclusive está aqui, ela é realmente maior em Campo Grande. Então, são ideias que a gente tem colocado dentro da política campograndense e que, pelo resultado das eleições, Campo Grande tem aceitado, e eu sou muito grato à cidade por estar me reconduzindo, né, a esse trabalho dentro da Câmara. Perfeito, tá, perfeito. Otávio, como você tocou no assunto, você é jovem, tá? 39 anos, 40 anos de idade. O que você vê na campanha lá de trás e hoje, como você acabou de falar, com as redes sociais, fica mais fácil a visão do público em relação a conhecer o candidato? Olha, eu vejo pontos positivos, né, e pontos negativos. Pontos positivos que eu vejo que a rede social, ela politizou mais a sociedade. Você via lá atrás apenas alguns que se envolviam numa candidatura de um candidato ou de outro, né? Você via uma participação mais passiva da sociedade. Hoje você vê a maioria das pessoas se posicionando, seja de maneira digital, através das redes sociais, ou até mesmo de maneira pessoal, né? E a gente tem visto lá na Câmara que as redes sociais, ela traz críticas construtivas, elogios, e acabam, de certa forma, trazendo a população para dentro do trabalho legislativo. Então, esse é um ponto positivo que eu vejo. Você trazer a sociedade mais politizada, mais informada do que realmente está acontecendo com a situação política do município, do estado e do país. Há também um ponto negativo, porque você vê também muitas pessoas se manifestando através das redes sociais de uma maneira muito superficial, que às vezes pode até mesmo trazer algum pensamento contraditório daquele que está assistindo, né? Então, vamos supor, a pessoa ela pega um vídeo, né, ela trabalha naquele vídeo com edições, com uma equipe técnica, faz um vídeo bonito, perfeito, né, e viraliza. E a gente tem visto, a nível Brasil, muitos candidatos sendo eleitos, muitas das vezes por um vídeo que viralizou, né? E às vezes ela acaba enganando de uma maneira superficial aquilo que poderia ser um conteúdo, né? Porque você, quando assiste alguém e você gosta do vídeo, você tem algum tipo de olhar atento e curioso àquilo que está sendo falado pela pessoa no vídeo. Perfeito. Mas às vezes não é aquilo que ela passa. Toma muito cuidado que está assistindo, né? Com Exatamente. certeza, né? Às vezes é uma edição, um vídeo, uma equipe, ela transforma uma pessoa que muitas das vezes tem um conhecimento superficial num conhecimento profundo. E acaba trazendo um arrependimento, né, posterior das pessoas que acabaram acreditando naquele vídeo e naquele político. Então são pontos positivos, como toda evolução da sociedade tem. Se a gente estava falando aqui, você perguntou qual que é a diferença lá atrás. Naquela época, você podia
por exemplo, fazer showmícios. Isso. Né? Você convidava cantores famosos para fazer um show, inclusive pedindo voto para o candidato. Né? Inclusive, eu lembro que meu avô fez alguns na época, trazia alguns artistas também, e podia, inclusive, durante a campanha, oferecer prêmios. Né? Eu lembro que meu avô tinha boné, tinha camiseta. Dava né? um brinde praticamente. Aquelas camisetas que você colocava, ela tava beleza. Aí você lavava uma vez, a camiseta ficava aqui, ó. Camiseta de campanha, né? Então, a gente participava disso e você via uma maneira. Com o tempo, né, muitas mudanças de cunho eleitoral, hoje não permitem mais isso. Né? Hoje permitem você fazer uma reunião na sua casa, sem você, inclusive, oferecer nenhum tipo de alimentação, né? Até mesmo se você servir um bolo, um salgadinho, um refrigerante, isso, ele pode ser considerado, pela legislação eleitoral, uma forma de você dar um brinde àquele que está ali. Então, são formas diferentes, né, lá de trás, e que hoje não existem mais. Claro que, na minha visão, e eu que participei muito das campanhas do meu avô, a gente sente saudade, né? Porque lógico. Tudo que é da nossa... Era outra época, praticamente, né? Doutor. Quando a gente lembra da infância, nós temos boas recordações, né? Então, assim, as campanhas do meu avô sempre tiveram muito boas recordações, né? Meu avô morava aqui, isso, na rua Arthur Jorge, com a Rua das Garças, né? Minha avó faleceu ano passado, em fevereiro, morou lá a vida toda. Muitas pessoas que, inclusive, devem estar nos ouvindo aqui, devem ter ido lá algum momento, né, durante a campanha. Você falou para mim que já esteve lá. Então, assim, eu lembro muito bem desses momentos e tenho boas lembranças dessas campanhas. Né? Eu lembro uma apenas que nós tivemos momentos difíceis, que foi a campanha do meu avô para prefeito, em 1996. Perfeito. Eu tinha 11 anos, né? Meu avô sempre muito bem votado em Campo Grande, e ele largou, assim, naquela época, inclusive hoje, você só pode fazer campanha durante 45 dias, né? Com entrega de material e tudo. Isso. Naquela época não tinha isso. Naquela época o cara começava a entregar santinho fevereiro, janeiro do ano eleitoral. Não tinha proibição, não tinha nada. Não tinha. E meu avô lançou uma música, que inclusive acho que vocês vão lembrar dessa música aqui, se eu cantar para vocês, que ela ficou dentro da cabeça do Campo Grandense muito tempo, que é aquela música assim, ó. Trade, conhece a cidade, Trade, conhece Campo Grande de verdade. E aí, cara, quando a música pegou e meu avô já estava bem, nós falamos, agora vai. Mas, infelizmente, né, como tudo na vida tem o seu propósito, meu avô acabou perdendo a eleição. Foi aquela do André Putinelli com o Zeca do PT, que o André levou por 411 votos, né, e ficou na história, não só de Campo Grande, mas do Brasil, como uma das eleições mais apertadas. É como se fosse um empate técnico, praticamente, né? Praticamente. Se for em pesquisa... votos não é nada. Em pesquisa é empate técnico, mas como no dia da eleição não tem esse negócio de empate, tem. Pode até empatar, mas o de mais idade leva se tiver empate dentro de uma questão eleitoral. Conta a idade, isso mesmo. Otávio, eu queria que você contasse para nós aí como que está sendo o seu objetivo aqui em Campo Grande e os seus projetos como vereador aqui, nos bairros. Doutor, eu creio que Campo Grande, nesse momento, ela precisa pensar no futuro. O presente, ele está aí, tem problemas para resolver, mas nós estamos numa transição de uma cidade média para uma cidade grande.
né? O último censo deu 975 mil, né, habitantes. Claro que, se você for pegar, hoje tem mais de 1 milhão de pessoas vivendo em Campo Grande, né? E nós precisamos preparar Campo Grande para ser uma cidade grande. E esse é um grande desafio que eu vejo dos gestores de hoje. Campo Grande é uma cidade que sempre foi considerada uma capital interiorana, né? Nós temos até essa mania de falar isso. E talvez até os costumes nossos, eles também retratam isso, né? Tomar tereré na frente de casa, ir lá no parque, nos altos da Afonso Pena e ficar lá no domingo à tarde, ir lá na orla lá do Morena, né? E ali no aeroporto também, né? No domingo, tomar uma água de coco e ver o avião. Então, assim, é uma cidade que ela tem um quê de interiorana, mas ela está crescendo, né? E eu vejo que nós precisamos preparar a cidade para essa transição de uma cidade média para uma cidade grande. E isso requer preparo, né? Requer políticas públicas, requer uma organização daqueles que hoje têm responsabilidade política e administrativa. E aí eu falo para você, exemplos, nós temos alguns exemplos que eu posso citar. Mobilidade urbana. Isso. Campo Grande é uma cidade que foi planejada lá atrás para uma cidade média, né? Do jeito que está hoje, você colocar mais 200 mil pessoas aqui vai colapsar, vai travar a engrenagem. Não tem estrutura suficiente. Não. Então nós precisamos criar mecanismos para que isso seja feito, né? Nós precisamos transformar Campo Grande numa cidade, do ponto de vista urbanístico, mais vertical, tá? Campo Grande é uma das capitais mais horizontais do Brasil. Por ser capital, né? Por ser capital, das capitais. Isso, perfeito. Então, nós precisamos, não que vamos transformar Campo Grande, mas nós precisamos preparar essa transição. Porque uma cidade vertical, ela facilita a gestão pública, né? Vamos dar um exemplo. Uma cidade esparramada, você tem que ter, vamos dividir aqui nas 7 regiões. Uma cidade esparramada, você tem que colocar as infraestruturas básicas em todos os extremos da cidade para atender a população, né? Uma cidade verticalizada, ela já diminui essa concentração, né? Então é isso que nós estamos pensando do ponto de vista do futuro de Campo Grande em relação urbanística. E aqui, para terminar os meus exemplos, há um projeto que, inclusive, é tese do meu mestrado, que eu estou fazendo em desenvolvimento local, que é a Rota Bioceânica. Quando a gente fala da Rota Bioceânica, para a população de Campo Grande, muitos ainda não têm o conhecimento do que essa rota vai influenciar para Campo Grande. Campo Grande vai ser considerada a capital da rota. Se você for pegar a Rota Bioceânica, que tem o objetivo de ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, através de 2 vias terrestres e ferroviária, com o objetivo de facilitar, né, principalmente o transporte de cargas, né, entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, e nos 4 países que passam, né, Brasil, Argentina, Paraguai e Chile, perfeito. Nós, como cidade, somos a maior que terá nesse trajeto do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. Então, por isso que ela está sendo considerada, do ponto de vista da logística, uma cidade
importantíssima para a rota bioceânica. Perfeito, Otávio. Mas o que gera esse crescimento para dentro da cidade, para a capital campo-grandense? O que a população de Campo Grande vai esperar por isso? Nós vamos receber mais empresários, nós vamos receber mais pessoas, nós vamos receber mais empresários que queiram, inclusive, investir em Campo Grande. Só que, para isso, nós precisamos estar preparados. E são 2 pontos que eu tenho falado lá no meu mestrado que nós precisamos melhorar, né? A questão do segundo idioma, né? Claro que, pela particularidade nossa, seria mais o espanhol, o castelhano, do que propriamente dito o inglês. Perfeito. Né? E a qualificação da mão de obra. Nós precisamos ter aqui uma mão de obra qualificada, para quando as pessoas vierem para cá com o objetivo de investir, elas têm o seguinte pensamento: ó, lá em Campo Grande a mão de obra é boa, então não precisa a gente levar para lá. Perfeito. Então nós vamos apenas fazer lá a contratação para que possa suprir as nossas necessidades. E eu vejo esses 2 pontos que extremamente necessários para que nós possamos melhorar. Eu vejo tanto o governo do estado, através do governador Eduardo Riedel, quanto a prefeitura de Campo Grande, através da Adriane Lopes, tendo, né, uma preocupação muito grande em relação a essa questão da rota bioceânica. A Câmara de Vereadores, inclusive, fará, no próximo 12 de setembro, uma audiência pública extremamente voltada à questão da rota bioceânica, né, para definir algumas estratégias e alguns pontos de políticas públicas. Vamos supor, Sistema Único de Saúde. Nós precisamos ter pelo menos um local em Campo Grande que tenha uma possibilidade do segundo idioma. Porque você é médico, você sabe a dificuldade que é quando um médico vai atender uma pessoa que fala um outro idioma. Você não consegue entender aonde que essa pessoa está com a dor. Você não consegue dar um diagnóstico e remediar sem entender o que ela está dizendo, né? E nós já estamos tendo esse problema aqui através dos inúmeros venezuelanos que nós temos aqui em Campo Grande, né, paraguaios e bolivianos, que muitas das vezes vão atrás do SUS, mas chegam lá, não conseguem, né, se comunicar. Então, assim, adaptar e pensar de que Campo Grande será uma passagem, a maior cidade que estará na passagem entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Vamos dar um exemplo aqui. Um empresário grande, né, que ele tem o objetivo de conhecer a rota, porque ele vai ver os seus transportadores levando os seus produtos nessa rota. E aí ele fala assim, para onde eu vou ficar lá? Perfeito. Aonde eu vou ficar? Eu vou ficar lá no Porto do Chile? Muito pequeno para mim, não atende, eu vou ficar um período lá grande. Aí ele vai analisar a rota, aí ele vai falar, olha, tem Campo Grande. Campo Grande é uma capital que fica do lado do Paraguai, que é uma passagem do trajeto da rota bioceânica, então eu vou para Campo Grande. E isso vai acontecer muito aqui, né? A rede hoteleira vai ter um ganho, né? O turismo vai ter um ganho, o mercado e o comércio vai ter um ganho, só que o que a gente tem percebido? As pessoas lá na ponta ainda não têm esse conhecimento da importância que vai ser a rota, né? Isso vai levar com o tempo. Isso é uma obrigação do poder público. Perfeito. Informar que o que está vindo para cá é uma chance que nós temos de dar um up assim em Campo Grande inimaginável
para os próximos 10 anos. Perfeito. Otávio, você tocou num assunto em relação à mão de obra. E para ter essa mão de obra, nós vamos falar um pouquinho do início do básico. Por exemplo, um eletricista, um encanador, o próprio mesmo profissional, um engenheiro, um médico. Como que está sendo o investimento dessas escolas técnicas para mão de obra ou afins? Olha, na prefeitura nós temos, através de vários programas, cursos profissionalizantes. Perfeito. Principalmente voltados à juventude, né? Nós temos uma subsecretaria, que é a Subsecretaria da Juventude, que cuida nesse quesito de cursos profissionalizantes para os jovens, tá? E nós temos também o Sistema S. O Sistema S é fundamental na qualificação da mão de obra em nossa cidade. Você vira e mexe o Sistema S oferecendo curso de gastronomia, oferecendo curso de eletrônica, oferecendo curso de robótica, né, oferecendo curso de inglês, de espanhol. E eu estive recente agora numa reunião com o Sistema S e a Câmara de Vereadores, e lá eles demonstraram para nós o trabalho que está sendo feito, né, quando se fala na qualificação da mão de obra. Então, assim, a gente fica satisfeito de ver que o poder público ele está nesse mesmo pensamento de que muitos dentro da Câmara, até mesmo dentro da Assembleia, e aqueles que fazem parte do Poder Legislativo a nível Brasília, né, a nossa bancada federal, que eles têm realmente esse conhecimento de que a qualificação de mão de obra aqui no Mato Grosso do Sul e mais particularmente em Campo Grande, ela precisa ser levada com uma ênfase um pouco maior do poder público. Perfeito. E isso também leva, por exemplo, a incentivar indústrias aqui para a capital? Para o estado em geral? Sim, a gente tem recebido muitas, né, no estado. Claro que aqui em Campo Grande você vê nos últimos anos uma diminuição dessas indústrias, dessas empresas, que preferem muitas das vezes ir para outras cidades do interior, né? Nós vimos aí a Suzano, isso, que até chegou em algum momento a ventilar vir para Campo Grande, mas resolveu ir para o interior. Mas eu creio assim, claro que vindo para Campo Grande faz com que a cidade ela tenha maior empregabilidade, né, maior fluxo de capital, mas assim, vindo para o Estado, né, você também faz com que o Estado cresça. com certeza. E nós, campograndenses e sul-mato-grossenses, nós queremos ver o crescimento do nosso Estado geral, perfeito. E da nossa cidade de uma maneira unificada, né? Tanto que você vê muitas ações da Prefeitura de Campo Grande em parceria com o governo do Estado. E eu vejo que isso é algo benéfico dentro da política. Perfeito. E eu quero parabenizar da notícia que nós recebemos, Otávio, o primeiro voo de Guarulhos a Bonito. Exatamente. Olha que coisa boa para o nosso estado, né? Exatamente. Você é direto de Guarulhos para Bonito, com avião, você não precisa pegar ônibus, nada, então isso já incentiva o nosso estado e já é conhecido Bonito lá fora. E vai ficar mais conhecido ainda, né? Se eu não me engano, nós tivemos já esse voo, mas aí depois foi suspenso. Isso. Agora parece que retomou. Olha, Bonito é uma cidade que eu tenho assim um carinho especial, porque para todos nós campograndenses, né, e sul-mato-grossenses, você vê Bonito como aquela cidade turística do estado, né? Então, assim, para nós, quando a gente pisa em Bonito, você
já vem aquele pensamento, pô, tô viajando, né, cara? Aham. Tô passeando, né? E lá tem restaurantes maravilhosos, né? Um pessoal muito receptivo, né? Passeios maravilhosos, hotéis maravilhosos. Inclusive, na próxima semana eu estarei lá, né? Faz muito tempo que eu não vou para Bonito. Minha filha está fazendo, né? Fez agora em julho 3 anos. Aí, ó, Aí eu parabéns. falei, cara, eu vou ter que levar ela para Bonito. E consegui, né? No final de semana, vou na sexta depois do expediente e volto no domingo à noite. E é a primeira vez que ela vai conhecer. Então quer dizer que eu vou ficar sem você na minha sala de aula. Vai, inclusive eu vou ter que até falar para a nossa teacher. Amanhã eu já vou falar. Olha, professora, semana que vem eu não vou vir, viu? que eu Eu tô vou estar em ausente. Bonito. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Otávio, ser vereador significa lidar diretamente com as demandas da população. O que você considera o maior legado deixado até agora? Olha, uma particularidade, eu creio, minha e da minha equipe, é você ser vereador 24 horas. Né? Eu creio que esse é um diferencial que nós temos lá atrás do meu avô. Porque às vezes você está no mercado e lá no mercado a pessoa para você e fala, Otávio, oi vereador, tudo bom? Aí você fala, tudo bom, como é que tá? Ele fala, vereador, eu tô com um problema lá no meu bairro, né? Preciso de uma sinalização, preciso de um buraco que está trazendo problema ali para os nossos carros. Ou então, vereador, eu tenho uma ideia de um projeto de lei. E como nós temos essa história muito próxima com Campo Grande, né? Meu avô, meus tios, eu e a família, porque a família ela não é só políticos, né? A família tem minha irmã que é médica, minha mãe que é advogada, meu pai que é médico, né? Tem aí outros advogados. Então, assim, a família ela recebe esse carinho da cidade como um pessoal que é daqui. Né? Você falou para mim, olha, eu conheço seus tios, estudei com eles no Dom Bosco, não foi? Perfeito. Então, assim, as pessoas veem a família Trade como pessoas que nasceram aqui, que cresceram aqui. Né? O Marquinhos sempre jogou muita bola nos campos. O Nelsinho tem uma história muito bonita dentro da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Na minha concepção, o melhor prefeito que nós tivemos aqui foi o Nelsinho, né? Pelo trabalho que ele desenvolveu dentro de Campo Grande, saiu com uma aprovação aí de quase 90%. Né? Eu estudei a minha vida inteira, nasci na Cândido Mariano, estudei minha vida inteira aqui, tive a oportunidade de sair. Né? Minha mãe falou, Otávio, você quer estudar direito em algum lugar? Eu falei, mãe, eu quero ficar aqui, é a minha cidade. Né? Os meus amigos estão aqui, né? O meu avô está aqui, né? Minha avó, eu sempre fui muito ligado aos meus avós, tanto por parte paterna, quanto por... O meu futuro está aqui, por né? parte materna, o meu futuro está aqui. Né? Então, assim, eu creio que essa particularidade que nós conseguimos adquirir ao longo dos anos, ela faz um diferencial para as pessoas na hora do voto ou na hora de você fazer um comentário, né, sobre a trajetória da família, né? É claro que com as redes sociais você recebe críticas hoje em dia, né? Faz parte, né? Críticas muitas construtivas, outras, né, até mesmo mais difamatórias, mas para quem está no meio político, você tem que estar aberto a críticas, né? E eu creio que esse fato, né, das pessoas conhecerem muito próximo, né, a família Trade, ela faz realmente com que nós tenhamos um grande elo de amizade e forte dentro da nossa cidade, Perfeito. Dentro de Campo Grande. Perfeito, perfeito. Vamos lá.
O Centro Municipal de Interpretação de Libras é uma conquista para a comunidade surda. Como você avalia o impacto dessa lei na vida das pessoas com deficiência auditiva? Bom, o nosso trabalho dentro do gabinete, ele se intensificou para a acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência a partir de 2019. Eu e minha esposa, nós tivemos uma situação que fez com que a gente mudasse totalmente o nosso pensamento quando se fala na inclusão da pessoa com deficiência. Antes de termos a Rafaela, eu e a Natália, nós perdemos 3. Né? E o terceiro que nós perdemos era o Augusto. Você viu que meu nome é Otávio Augusto. Não queria colocar Otávio, eu ia colocar Augusto. E o Augusto foi diagnosticado com uma síndrome muito rara, já na barriga da Natália. E uma síndrome que ela era incompatível com a vida. Né? 90% não chegava ao nascimento. 10% chegava ao nascimento, mas muitas das vezes 6 meses, no máximo 2 anos, não resistia. E quando nós fizemos aquele teste dos 3 meses, né, o translucência, né, se eu não me engano, translucência, nós já tínhamos esse diagnóstico. E, lógico, eu e a minha esposa decidimos levar a gravidez até conhecer o Augusto. E nós tínhamos uma esperança muito grande de conhecê-lo. Infelizmente, com 6 meses, de 6 para 7, né, o batimento do Augusto parou e nós perdemos o nosso terceiro bebê. Né? Aquilo foi um momento muito difícil, pessoal, meu e da minha esposa. No momento ali, um dando força para o outro. A mulher é muito forte nesse momento. Né? No baque ali, ela foi muito forte, ela foi muito parceira minha. Eu senti muito. E aí, depois que passou todo o processo, né? Aí ela teve um momento de maior dificuldade, aí eu, né, que tive que assumir ali a responsabilidade da força, né? Ela num primeiro momento, eu num segundo momento. E quando nós tivemos esse diagnóstico, e nós tínhamos essa convicção que nós iríamos conhecer o Augusto, nós começamos a mudar. Nós pensamos assim, será que a sociedade ela realmente está adaptada às pessoas com deficiência? Perfeito. E nós vimos que não está. Né? E a partir de 2019, e eu falo isso aqui, em todos os lugares que eu vou, eu tive uma mudança, uma chave que virou dentro da minha cabeça. E nós, de 2019 até 2025, nós já apresentamos mais de 20 projetos de lei para acessibilidade e para a inclusão das pessoas com deficiência. 50% das minhas emendas, seja elas parlamentares ou impositivas, são destinadas ao terceiro setor que cuida da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. E esse é um projeto que, para mim, resume, dentre tantos outros, algo que, de maneira sólida, nós conseguimos plantar uma semente que virou uma árvore. Nós sempre tínhamos lá na Câmara vários projetos de lei de vários vereadores, com boa intenção, colocando intérprete de Libras nas unidades básicas de saúde, colocando intérprete de Libras na central de atendimento ao cidadão, colocando intérprete de Libras nas escolas municipais. Nos hotéis. E nós víamos, doutor, que a prefeitura, ela sempre justificava a não implantação por uma questão orçamentária. Porque também, imagina, você colocar intérprete de Libras em todas as unidades básicas de saúde, todas as unidades prontas de atendimento, você colocar
intérprete de Libras em todas as escolas, ela acaba se tornando, do ponto de vista orçamentário e logístico, inviável. E aí a prefeitura ela tinha essa dificuldade. E aqui eu não estou falando de prefeito A, prefeito B, não. Ao longo de todos, sempre nós tivemos essa dificuldade. Muitos anos, perfeito. O que nós fizemos? Nós falamos assim, ó, eu era presidente da Comissão de Justiça, né? E os projetos eu tinha conhecimento ali de todos. Eu chamei uns 5, 6 vereadores que tinham mais ou menos um projeto no mesmo sentido e falei, olha, nós precisamos fazer algo que dê certo, que tenha o apoio da prefeitura. Porque senão a gente vai ficar fazendo lei aqui, a lei é aprovada, mas não vai ser executada. E aí, com a participação, inclusive, das pessoas com deficiência, dos intérpretes de Libras, eles sugestionaram a criação de um centro municipal de interpretação de Libras, o chamado CEMIL, né? O projeto vingou. Hoje Campo Grande tem um Centro Municipal de Interpretação de Libras, funciona num espaço reservado, estritamente com esse objetivo, com intérpretes de Libras que fazem, né, através da central, atendimentos presenciais para auxiliar o surdo na comunicação ou, muitas das vezes, através de vídeo. Porque a comunidade surda, ela utiliza muito do vídeo, tá? E a comunidade surda, ela acaba se apegando ao centro. Então, ela acaba tendo um contato direto com os intérpretes. Então, vamos dar um exemplo aqui. O cidadão surdo, ele vai em algum local, seja da iniciativa privada ou do poder público, perfeito. E ele tem uma dificuldade de comunicação. E aí ele pega o contato que ele já tem, que ali já a maioria da comunidade surda já conhece o Centro Municipal de Libras, faz a ligação e ali, momentaneamente, ele já consegue tirar alguma dúvida ou então ajudar aquele cidadão que está ali também, porque às vezes o cidadão ele quer ajudar, mas ele não consegue, porque ele não entende Libras, né? Inclusive, nós tivemos várias vezes a extensão desse projeto quando se fala na mãe surda. A mãe surda acompanhada por um intérprete, né, durante o parto, para que ela possa se comunicar com o médico. Né? Porque, às vezes, ela fala, ela está sentindo uma dor, né? E ela não consegue se comunicar para o médico e o médico não entende. Com certeza. E fica aquele problema, aquela dificuldade, até mesmo um constrangimento. Perfeito. Então foi um projeto que eu tenho um orgulho muito grande, né? Mas nós precisamos melhorar ele. Né? A gente, infelizmente, tem tido alguns problemas do ponto de vista logístico, né? De estrutura, e principalmente do ponto de vista funcional, porque há necessidade de valorizar esses profissionais, né? E a gente tem tido uma briga aí, né, desde da administração anterior até essa, para que esses intérpretes sejam valorizados e o projeto continue sucesso que sempre foi. Perfeito. E nada é fácil, né, Otávio? Nada é fácil. Quando envolve questão orçamentária, perfeito. É tudo mais difícil. Perfeito. Otávio, hoje você é líder do partido, está em um novo mandato. Quais são suas prioridades daqui para frente? O que você espera daqui para o ano que vem e se você vai sair a deputado estadual ou federal? Olha, doutor, eu sempre falo que a prioridade daquele que tem mandato deve ser o mandato. Não adianta você ficar o dia inteiro pensando
no que seu partido vai fazer, no que seu partido vai deixar de fazer e deixar o mandato de escanteio. A obrigação daquele que tem mandato é cuidar do mandato. Como que cuida do mandato? Colocar os assessores para trabalhar, organizar os projetos de lei para serem aprovados, ter um canal direto, como nós temos através das redes sociais, e que tenha resposta, né? Participar frequentemente das sessões ordinárias e principalmente das reuniões que viabilizam o andamento da cidade de Campo Grande. E quando você tiver tempo, você planeja com o seu partido o próximo pleito, né? E nós estamos planejando 2026 com o PSD. Temos a reeleição do senador Nelsinho Trade e a reeleição do deputado estadual Pedro Pedrocian Neto. Além disso, o vice-governador Barbosinha, que é do PSD, e outros que também estão inseridos nesse projeto. Nós teremos uma reunião na semana que vem para organizar o partido para o próximo ano. Como você já fez a pergunta direta, né, se eu vou ser candidato ou você está esperando a resposta, né? Olha, eu sempre tive dentro do meu interior, quando se fala de política, um sonho, né? E esse sonho era ser vereador de Campo Grande. Claro que quando você está no mandato de vereador, você pretende subir. Perfeito. Como tudo na vida, né? E eu fui candidato em 2022, num momento na qual tivemos uma candidatura a governo do PSD, né? Uma candidatura também à reeleição para deputado federal, e tive minha primeira oportunidade, né? Eu tive uma votação muito boa em Campo Grande e no interior nós precisamos melhorar um pouco, porque talvez pela minha história ser muito vinculada a Campo Grande, e eu lembro que na época do meu avô e dos meus tios, eles iam para o interior fazer campanha e pediam para que eu representasse eles em Campo Grande. Então, assim, com o meu nome, a primeira vez que eu saí de Campo Grande foi em 2022, né? E tive uma votação, assim, em algumas cidades muito boas, né? Principalmente naquelas cidades mais próximas de Campo Grande, coincidentemente, né? Porque a notícia ela se esparrama do ponto de vista territorial, é impressionante, como se fosse rápido, lá atrás. Né? Rápido. Né? Você pega as histórias da humanidade, né? Esses filmes que a gente assiste, né, de época, primeiro burburinho, né, vamos dar um exemplo aqui, de Roma, ela se esparramava ali aos arredores de Roma, e assim ia se alastrando pelo império, né? E aqui parece que foi o mesmo, né? Então, assim, o trabalho que eu fiz em Campo Grande, ele começou a se espalhar nas cidades que têm principalmente proximidade territorial com Campo Grande. Eu vou me colocar à disposição do partido, né, para disputa tanto de deputado estadual quanto de deputado federal. Nós precisamos ver o que o partido precisa, né? Se o partido precisa lançar uma candidatura para deputado federal, porque realmente é o que atrai a visão da Nacional, porque a Nacional, o diretório nacional de todo partido,
ele se interessa mais em deputados federais. Com certeza. Né? Então, quem sabe, né, nós estamos aí na iminência de termos, né, o Nelsinho como candidato à reeleição, montar uma chapa forte aí para fazer pelo menos um deputado federal e aumentar a nossa bancada de deputado estadual de 1 hoje para 2. Então, esse é o nosso objetivo para as eleições de 2026. Nós temos um alinhamento histórico, né, do Nelsinho com o Reinaldo, que é um alinhamento desde a época que ele era prefeito. Né? O Nelsinho, quando foi prefeito, no primeiro mandato, a Marisa foi a vice dele. E a Marisa, ela era do PSDB. Né? E de lá para cá, o Nelsinho teve o apoio do Reinaldo, muitas das suas eleições, inclusive para prefeito, e teve também uma parceria muito grande nas eleições de 2014, que o Nelsinho foi candidato a governo, não foi para o segundo turno, acabou apoiando o Reinaldo, e em 2018, com apoio ao Reinaldo na sua reeleição e no segundo turno ao governador Eduardo Riedel em 2022. Então, o objetivo nosso é caminhar alinhado ao governador Eduardo Riedel, até por entender também que tem feito um bom trabalho a nível estado. Você vê que o nosso governador ele tem uma particularidade administrativa, não apenas vivenciada aqui, mas ele tem tido elogios de lideranças nacionais, e você vê hoje o estado de uma maneira equilibrada, né, apesar de termos aí cortes de gastos, né, tanto no governo estadual quanto na prefeitura, através de decretos, mas é um momento que o país vive. O país está vivendo um momento difícil. Em geral, né? Um momento complicadíssimo do ponto de vista financeiro e orçamentário. Né? E, infelizmente, a gente tem visto que as pautas importantes, né, do ponto de vista do cidadão, elas têm ficado, nesse momento, em segundo plano. Né? Você vê lá Brasília como é que está. Né? Brasília parou por causa desse julgamento do ex-presidente e você tem visto uma dificuldade muito grande de retomar as pautas importantes. Perfeito, perfeito. Otávio, nós estamos chegando no final e eu gostaria que você passasse uma lembrança de quem que é Otávio e uma ressalta para a população de Campo Grande, inclusive Mato Grosso do Sul. Olha, eu sempre tive dentro da minha trajetória política, como eu disse, algo que as pessoas reconhecem, né? Que é o fato de você ser quem você sempre foi. Né? Não é um mandato, não é uma vitória ou uma derrota que vai realmente mudar a personalidade minha, da minha família e dos meus assessores que lá estão comigo. E eu creio que dentro da política isso faz uma diferença muito grande. Procurem não apenas saber se aquele vídeo gravado ou se aquela fala ela é superficial. Procurem saber a história, conheçam melhor os políticos, até mesmo para que nós possamos ter um resultado melhor, né? Um resultado melhor dentro da sociedade. A escolha do voto, ela faz total diferença, porque são aqueles que vão representar a cidade, o estado ou o país para as decisões mais importantes e que têm efeito para todos nós. Então a gente tem tido uma relação de muita sinceridade, doutor, com o eleitor e com Campo Grande.
projetos eleitoreiros, muitas das vezes impossíveis de serem feitos, de serem executados na prática, mas que tem um discurso bonito, muitas das vezes um discurso de enganação, é bom que a gente fique atento. Perfeito. Porque às vezes a gente é enganado. E enganado até pelo que está do mais próximo possível, né? Eu já vi lá na Câmara muitos que tiveram uma passagem apenas. E o meu avô já dizia que o mais difícil na política não é você entrar na política, é você dar continuidade a um trabalho como a gente tem conseguido desde o meu avô, passando pelos meus tios e agora pelo neto e vereador Otávio. Perfeito, Otávio, perfeito. E só para complementar aqui, Otávio, eu tive a honra, tá? Acho que eu até comuniquei com você já uma vez, inclusive com seus tios, a honra de a sua avó, Terezinha, ser minha professora lá do Dom Bosco, na primeira série e segunda série. E o Fábio fomos colegas de sala de aula. Então foi essa honra que eu tenho muito orgulho de falar para você. Então, antes de votar, não é somente votar por uma política, mas conhecer a pessoa. Viu, Otávio? Exatamente. Conhecer a pessoa, quem que é o Otávio, quem que é a família Trade, quem que é fulano, quem que é ciclano. Então eu tive essa honra, tá, Fábio, a sua avó foi minha professora do Dom Bosco, de muitos anos atrás. Não sou velho, tá, pessoal? Mas também não sou novo. E fica essa memória pro resto da minha vida. A minha avó, doutor, ela nos deixou o ano passado. Isso. Só que assim, quando você fala de uma pessoa assim, mais de 80 anos, né, já mais de 85 anos, quando você fala, minha avó faleceu, as pessoas falam assim, quantos anos? Minha avó tinha, se eu não me engano, 86 anos, algo assim. As pessoas falam, né, você teve oportunidade de estar do lado dela muitos anos. Só que para nós foi um baque muito grande. Né? Eu tenho certeza que muita gente aqui que deve estar ouvindo a nossa entrevista conheceu minha avó. Né? Então sabe do que eu estou falando. Porque a minha avó, ela tinha 86 anos, se eu não me engano, tá? Ela ia na academia, ela tinha uma vida das redes sociais mais ativa que os filhos dela e o neto dela. Né? Ela era uma vereadora 24 horas, me ligava o dia inteiro, Otávio, põe sinalização aqui, a minha amiga lá tá falando que não estão tampando os buracos da casa dela lá, Otávio, cadê os meus tios? Sobrou só pra mim, né? Os meus tios que foram prefeito também sobrou pra eles, cara. Minha avó era pesada. Saudade. E assim, aí, assim, de repente, teve um aneurisma. Né? Um aneurisma. Ela passou o carnaval com a gente em 2024. Aí na semana de quarta-feira de cinzas, que ela ficava até altas da madrugada vendo o desfile da escola de samba lá do Rio de Janeiro, né? Aí você perguntava para ela assim, vó, qual que é a sua escola preferida? Porque a gente tem esse negócio, que escola, né, que você torce, né, que você gosta. Aí ganhava a Portela, ela falava, sempre fui Portela. Entendi. Aí no outro ano ganhava Beija-Flor. Aí você falava, vó, e aí? Ela falou, a Beija-Flor é linda demais. Como eu gosto, a Beija-Flor sempre fui Beija-Flor. Ela gosta de todo mundo. Então, assim, um aneurisma, celular, você ligava, ela, pum, já atendia, então, uma chamada, né? Minha mãe ligou, minha tia ligou, não estava atendendo, quando nós fomos, uma falta dela por mais de 2 horas, que não era comum, infelizmente, um aneurisma, né? O médico falou, é como se você que é médico sabe, como se você desliga a pessoa,
da tomada, né? Não teve nenhum sofrimento, tudo. Mas, assim, ela deixa muita saudade para nós, porque ela era um elo de união, né, da família. Um elo de diálogo, né? Um elo. O meu avô, ele era um elo de união, de diálogo e de decisão, né? Passava-se por ele, né, as decisões, claro que com as particularidades de cada um, né? A minha avó, ela já tinha o elo e a união, mas infelizmente, né, isso vai se perdendo com o tempo, né? Perfeito. E eu sinto muita falta dela, que eu sou o neto mais velho, né, e convivi com a minha avó aí durante toda a minha vida, praticamente. Ela conheceu minha filha, Rafaela, e todos os lugares que eu vou, doutor, não é só para falar aqui, não, como o senhor falou, fui aluno dela, né? Mas, assim, muito lugar que eu vou, as pessoas param e falam: Otávio, Otávio, Otávio. Na feira, né? Eu vou muito lá na feira central. As pessoas falam: sua avó comprava aqui, mas muitos falavam: olha, eu fui aluno da sua avó, né? Muitos no Dom Bosco. Isso. E muitos também no Joaquim Murtinho. Uhum. Que a minha avó lecionou muito lá. E, para mim, ela foi um grande exemplo, porque eu sempre via as pessoas falando da minha avó como professora. Eu sempre tive um sonho de dar aula, né? Em 2023, realizei esse sonho. Hoje eu leciono Direito Administrativo, né, que é o estudo da administração pública, já completando esse ano 3 anos como professor, seguindo os passos da minha avó. Perfeito. Tá aí, tá certo. Parabéns, viu? E antes de encerrarmos, nós temos um presentinho aqui para você. Uma caneca que é mágica, só funciona com água quente, tá, Otávio? No momento que você colocar, vai aparecer o nome do programa aqui. Não é o programa, pessoal, é o nome do programa, tá? Então tá aqui esse presente para você, mãe, Otávio. Que seja bem utilizado. E eu quero agradecer a você pelo convite de ter participado do nosso bate-papo aqui no programa Você Precisa Saber, e espero você mais vezes aqui, viu? Obrigado. Tá aí. Por enquanto tá bem pretinho, tá escurinho. Aqui que aparece? Isso. Aí você põe uma água quente, ele aparece aí, tá? Eu que agradeço o convite, né? Desde o primeiro momento eu fiquei muito entusiasmado, né, pelo projeto. É um projeto que traz ao convidado uma possibilidade de falar à vontade, né, de vários temas diferentes, né? O entrevistador também, doutor, faz uma diferença muito grande. Obrigado. Porque quando a gente deixa o convidado à vontade, ele acaba falando até mais do que ele devia, né? E eu me senti muito à vontade aqui. À vontade. Beleza. Agradeço muito ao presente, né? Vou lembrar de todos vocês aqui todos os dias de manhã. Eu nunca fui muito de tomar café, mas essa vida, né, corrida que a gente leva, agora pai, né, professor, estudante de inglês, de mestrado, né, e o mandato. Então, assim, certeza. A gente tem correria, tem que tomar um café no período da manhã, mas a partir da tarde eu já não tomo mais. E quem sabe um dia... Com certeza, te convido novamente aqui. Por que não, né? Mais assuntos e futuramente um novo legado. Quem sabe um dia nós iremos fazer a entrevista em inglês. Então, você roubou minha conversa. Eu ia falar isso. Logo, logo, Otávio, eu e ele vamos falar em inglês. Ok, my friend? Ok. A Vitória, nossa professora... excelente, né? Uma querida ela. Inclusive amanhã estaremos lá, Vitória, nos preparando para essa entrevista em inglês, né? O inglês é fundamental hoje em dia, a gente tem que estar aberto. Otávio, obrigado mais uma vez. E de novo falar, Vitória, quis, até amanhã. Obrigado, Otávio. Você que nos assistiu agora e quer
participar do nosso programa Você Precisa Saber, trocar ideia, compartilha com o pessoal, clica aí e até o próximo programa. Fique com Deus.